Hoje, nesse segundo domingo da Quaresma, a igreja nos chama a meditar, ainda nesse período, sobre a necessidade e a importância da penitência. No domingo passado, nós falamos a respeito do jejum. E um dos efeitos do jejum é nos levar a uma aproximação maior de Deus. Então, colocamos na semana passada o jejum no centro. Toda a Quaresma fala sempre do jejum. Hoje está um pouco mais mitigado, mas o jejum deve ser algo buscado por nós como um meio de penitência, de santificação, que vai nos aproximar de Deus pela oração, nos dando mais liberdade, mais presença de Deus, e por outro lado vai nos aproximar mais do próximo através da caridade. E nós vamos falar oportunamente. São Paulo disse na epístola de hoje aos Tessalonicenses, que foi a primeira epístola escrita por ele, aliás, o primeiro escrito, segundo alguns, do Novo Testamento. Escreve aos Tessalonicenses, uma pequena comunidade que o teve durante 3 semanas apenas, depois ele teve que sair às pressas por causa das perseguições, mas em 3 semanas aquele povo se converteu e fez uma grande comunidade. E foi por causa dessa grandeza que ele teve que fugir, foi expulso lá de Tessalônica. Mas São Paulo havia mandado Timóteo lá, Timóteo vem trazendo boas notícias, e São Paulo então vai fazer algumas exortações, e vai centralizar tudo naquela que nós acabamos de ouvir aqui, né? Pelo menos esse é o começo, né, das exortações. Voluntas Dei Sanctificatio Vestra. Resume tudo. A vontade de Deus qual é? É a vossa santificação. Que nós não nos envolvamos com a impureza, como os gentios, que não creem em Deus, que não conhecem a Deus, e que nós vivamos na pureza, evitando todo o pecado, e usando nossos corpos, não para o pecado, mas para a santidade. Deus não quer a imundícia, mas quer a santidade. Muito bem. Por isso nós precisamos trabalhar e viver pela santidade. No Evangelho, nós vamos ter então Jesus se mostrando aos apóstolos na sua glória. Chama Pedro, Tiago e João para testemunhar e sobe ao Monte Tabor. E lá se transfigura diante deles. Como acabamos de ouvir no relato de São Mateus, seu rosto fica brilhante como o sol e suas vestes brancas como a neve. E ao lado de Jesus, 2 personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias, que conversam com Jesus exatamente a respeito da paixão. Uma nuvem os envolve e da nuvem sai uma voz que diz: "Este é meu filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência, escutai-o." É o Pai que agora dá testemunho do seu filho aos 3 apóstolos. "Este é o meu filho, escutai-o." Os apóstolos são conduzidos ao monte para contemplar Jesus. Jesus sabia, claro, que logo depois seria entregue aos gentios, seria maltratado, seria crucificado, e aquilo poderia escandalizar os apóstolos, e para os fortalecer, Jesus então se mostra como ele é na sua glória. Os santos padres, comentando isso, dizem que eles são chamados à glória de Cristo, para contemplar a glória de Cristo, para se unirem mais a Cristo e conhecerem de perto a glória do Pai na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. E quando o Pai diz escutai-o, era uma chamada de atenção do Pai a uma contemplação maior da pessoa do seu Filho, para que os apóstolos e nos apóstolos, nós nos relacionássemos com a pessoa de seu Filho e na pessoa de seu Filho com ele mesmo no Espírito Santo, ali simbolizado pela nuvem. Para isso, para termos esta comunhão com Jesus, nós precisamos da oração. Então nós falamos na semana passada do jejum, hoje vamos falar daquilo que nos conduz ao jejum, que é a oração.
Oportet semper orare, diz a Sagrada Escritura. Importa orar sempre. Orai sem cessar. Já no Antigo Testamento, nós vemos em vários momentos falando da necessidade e da importância da oração. Vamos ver Moisés subindo ao monte Sinai para orar e lá recebe as tábuas da lei. Vamos ver também Elias subindo ao monte para orar e lá a presença de Deus vem através de uma brisa e depois vem a chuva para Israel que estava sedento. E assim vamos ver os grandes homens do Antigo Testamento em oração. Vamos ver uma Esther orando, vamos ver uma Judite em oração, uma Rebeca em oração, uma Raquel em oração. Não só homens como mulheres, uma Ana em oração e Deus lhe dá um filho, Samuel. Né? Mas é no Novo Testamento que isso fica bem claro. Jesus chama a atenção da oração e diz como ela deve ser. Lá no Sermão da Montanha, quando orardes, não façais como fazem os hipócritas, que nas ruas oram diante dos outros para que vejam que eles estão orando. Mas vai para o teu quarto e faz a tua oração em segredo, e o Senhor, o Pai que vê o segredo, te recompensará. Então Cristo não quer dizer que Cristo não queira que se reze em público, mas não quer que se faça a oração como um ato de exibicionismo, como faziam os fariseus. O próprio Cristo reza em público, reza diante do túmulo de Lázaro, por exemplo, ou na multiplicação dos pães, ou na última ceia. Pai, eu te agradeço porque me ouviste, está bem claro lá. Porém, Cristo quer que a oração seja algo que parta do nosso interior, que vai em busca do encontro com Deus. Vai ao teu quarto. Não significa um quarto de pedra, mas o quarto que é o nosso coração, o nosso próprio interior. Vai ao teu quarto. E o Pai que vê o oculto te recompensará. Portanto, depois da oração bem feita, vem uma satisfação. Ou seja, vem uma recompensa que o Pai nos dá quando oramos bem. Então, toda oração tem uma recompensa do Pai. Mesmo que não seja uma oração que nós chamamos de impetratória, que se peça, mas tem uma recompensa do Pai para nós, desde que façamos a oração bem. O próprio Cristo nos ensina, quando orar, dizei, Pai Nosso. E ali no Pai Nosso, nós temos tudo aquilo que devemos desejar e querer de Deus. Sua glória, seu reino, perdão dos nossos pecados, está tudo lá. Pai Nosso. E depois Cristo nos dá o exemplo, muitas vezes, Ele próprio fazendo a sua oração. E Ele vai, por exemplo, de madrugada, passa às vezes a noite em oração. Outras vezes chama os apóstolos, venite se orsum, vinde comigo, vinde rezar. E ficava com os apóstolos ali, descansando e em oração. O Horto das Oliveiras era um lugar próprio para isso. Quantas vezes Jesus fez isso? E Judas sabia, por isso que Judas foi lá, porque sabia onde Jesus se encontrava. E lá no horto estava em oração e pede aos apóstolos, naquele momento de agonia, que fiquem com ele também em oração. Ele chama a atenção e se queixa, dizendo, não pudestes vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E depois diz que nós temos que pedir, né? Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Portanto, devemos orar e orar sempre. Isso vai constante nos apóstolos, que logo no início da igreja, diz o livro dos Atos dos Apóstolos, eles perseveraram na oração com Maria, mãe de Jesus. Aí veio o Espírito Santo. Então notem bem que já desde o início da igreja nós vemos a oração da igreja com Maria. Aí vem o Espírito Santo.
Quando começam a pregar o Evangelho, vai crescendo o número de fiéis, eles instituem os 7 diáconos, exatamente dizendo: é preciso que nós cuidemos da pregação e da oração. E os diáconos vão cuidar dos pobres, do serviço dos pobres, das viúvas. Portanto, nós temos que rezar. Mas o que é rezar? A gente dizia antigamente: rezar é conversar com Deus. O que é a oração? Santo Agostinho define a oração como uma elevação da nossa alma a Deus para adorá-lo. Outro acrescenta: para pedir, para agradecer, para pedir perdão, pedir as coisas necessárias também. Isso é a oração. Oração como encontro com Deus. Oração como olhar de amor para Deus, como vai nos dizer, e tenho repetido muitas vezes, Santa Teresinha. Mas como orar? Jesus usa 3 verbos para nos dizer as condições da oração. Pedi e recebereis. Procurai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Pedir. Primeira condição para a oração é pedir com humildade. Deus não tem obrigação de nada para nós. O que Deus nos dá é graça. É de graça. Então temos que pedir com humildade: Senhor, estou aqui. Sou teu servo. Sou também teu filho. Sei que não mereço. Não me trateis, como diz Davi, segundo as minhas iniquidades, mas segundo a tua misericórdia, Senhor. Porque tu és o meu pastor, és o meu pai. Tu me preparas uma mesa, Senhor. Salmo 22. Senhor, se observardes as nossas iniquidades, quem, Senhor, poderá subsistir? Mas em vós está, Senhor, a propiciação, a redenção, em vós está a copiosa redenção. Davi, Salmo 129. Ir ao Senhor com humildade, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa miséria, e pedir com humildade. Mas essa humildade deve nos levar a uma confiança na fidelidade e no amor de Deus, porque Deus nos ama, é fiel às suas promessas. Então nós temos que confiar, sabendo que Deus é Pai, e Ele próprio na Sagrada Escritura fala: se um filho, Jesus diz isso, se um filho pede ao pai um pão, o pai vai dar uma pedra? Se o filho pede um peixe, o pai vai dar um escorpião? E Jesus conclui: se vós que sois maus, não tendes coragem de dar aos filhos, de negar aos filhos o necessário quando eles pedem, muito menos o Pai do céu. Por isso é preciso pedir com humildade e com confiança. Pedi e recebereis. E pronto. Deus é fiel. Mas pedi, procurai e achareis. Ou seja, eu vou pedir, mas tenho que confiar. Mas tenho que fazer a minha parte. Não adianta apenas eu pedir e não fazer nada. Senhor, me dá a graça de me livrar daquela tentação. E não fujo dela. Como eu vou conseguir essa graça? Eu tenho que buscar, fazer a minha parte. Procurai e achareis. Eu quero um emprego, mas não procuro. Fico parado esperando como? A coisa acontecer. E assim tudo que nós pedimos a Deus, temos que fazer a nossa parte. Deus quer a nossa colaboração e Ele vai nos dar a graça. Batei e a porta se abrirá. Quando a gente bate, a porta fechada, tem que esperar que ela se abra. Então, batei e a porta se abrirá, ou seja, eu tenho que ter paciência. A hora de Deus não é a minha hora. Até porque Deus é eterno. Para Ele não existe o tempo. Deus sabe o melhor momento para me dar a graça. Eu tenho que confiar e esperar. E saber que Deus quer o melhor para mim. Talvez eu peça uma coisa e Deus não me dê. Por quê? Porque aquilo não é bom para mim.
ou não me dá naquele momento, porque ainda não chegou o momento. Ou não me deu porque eu não fiz a minha parte. E Deus quer que eu faça a minha parte. Mesmo assim, Ele me socorre, porque Ele é Pai. Mas Ele quer me dar mais se eu fizer a minha parte. Isso eu digo não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral, espiritual e tudo. Batei e a porta se abrirá. Tenhamos paciência, no momento certo, Deus vai dar a graça. E junto com a paciência, a perseverança. Pedir com perseverança, continuamente. E depois que tiver a graça, agradecer a Deus, porque Deus nos deu aquilo que nós não merecemos, mas é obra da sua graça. Essa quaresma deve ser para nós uma quaresma de oração. Então, uma proximidade maior de Deus. Se nós queremos ser santos, nós temos que buscar ter com Deus uma intimidade. E essa intimidade vem pela oração. É a construção da nossa vida espiritual. Deus faz pela oração. É Deus que age, mas é preciso ter essa comunicação, esta intimidade com Deus. São João Crisóstomo, falando da oração, ele faz uma comparação muito interessante. E ele diz que quando nós nascemos nus, não temos nada. Mas Deus, continua São João Crisóstomo, nos deu duas mãos para que nós possamos construir as coisas. Então, com as duas mãos, nós fazemos nossas vestes, fazemos nossas casas, fazemos nosso alimento, fazemos nossas obras, porque Deus deu duas mãos, embora tenhamos nascido nus. Assim também na vida espiritual, continua ele, né? As mãos espirituais são a oração. Então Deus nos dá a oração, que são essas mãos que nos ajudam a construir a nossa vida espiritual. Por isso a oração vai fazer essa construção. É tão importante a oração na vida do cristão, que Santa Teresa diz que santidade e oração são sinônimos. Então, quem pega aí as obras de Santa Teresa vai ver isso bem claro, né? Foi adestrada, foi cuidada na oração, porque na santidade. Vai chegar ao nível da oração, ao nível de santidade. Ela coloca até como sinônimo, ensinar a santidade e ensinar a oração. Porque a oração como algo que leva a tal intimidade com Deus, que não são apenas palavras, mas a oração que se torna a própria vida da pessoa, nessa comunhão, nessa intimidade com Deus nosso Senhor. Então procuremos rezar todos os dias. De manhã, meio-dia e à noite. Peguem esse costume. De manhã, meio-dia, à noite. À noite agradeça a Deus por tudo. Faça um exame de consciência de tudo que foi feito durante o dia. Peça a Deus perdão. Procurem rezar. Procurem ler a Sagrada Escritura para ouvir Jesus falando ali, como o Pai pede. E aí, em cima daquilo que Jesus fala, fale com Ele também. Abra o seu coração, sua vida, seus problemas, suas dificuldades, suas alegrias. Mantenha com Jesus essa amizade. Isso vai ser feito pela oração e você vai crescer nessa intimidade com Ele. Peçamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, que nos dá o exemplo claro de oração, dessa contemplação de seu Filho, para que ela interceda por nós e nos ajude a orar sempre, para mantermos sempre essa intimidade com Jesus, seu Filho.